Capítulo 2 Cristãos fiéis. Oi, mãe, disse Maicon enquanto entrava correndo na cozinha. Oi, Maicon, já voltou do passeio? Foi legal mesmo, disse Maicon. Nós fomos àquela velha igreja em Washington com o nome de Mosteiro Franciscano. Embaixo dela construíram uma cópia quase exata de uma coisa chamada Catacumbas de Roma. Mesmo? Perguntou a mãe. É, disse Maicon. Tem um monte de túneis dentro da terra, com os quartinhos onde os cristãos costumavam se esconder. Não em Washington, lógico, mas em Roma. Eles precisavam se esconder porque estavam sendo perseguidos. Viviam lá embaixo. Tinham seu culto de igreja lá embaixo e até enterravam os mortos lá também. Lógico que não havia nenhum morto de verdade onde estivemos hoje em Washington, porque essas catacumbas foram construídas só para a gente olhar. Mas as de Roma tinham pessoas mesmo lá dentro. Sim, eu sei, disse a mãe. Visitei as catacumbas de verdade em Roma quando era garotinha. Puxa, exclamou Michael. Acho que são iguais. Seria muito divertido viver embaixo da terra. A mãe sorriu. Na verdade, acho que deve ter sido tanto difícil para os cristãos primitivos. Em primeiro lugar, moravam embaixo da terra porque estavam sendo tratados com tanta crueldade que ficavam com medo de sair. Também as catacumbas que você viu hoje foram construídas para ser visitadas pelo público. São conservadas limpas e arrumadas. As de Roma eram frias e úmidas, com muitos pontos enlameados lá dentro, e tinham cheiro de mofo e bolor. Não havia eletricidade para lâmpadas, ventiladores, ar-condicionado ou mesmo aquecimento. Assim, provavelmente o lugar era escuro e abafado. Bem, eles poderiam levar grandes tochas lá para dentro, disse Michael. Sim, disse a mãe, e daí o lugar ficaria esfumaçado. É verdade, disse Michael. Acho que não era mesmo um bom lugar para morar, mas pelo menos estavam seguros lá embaixo. Está certo, disse a mãe. Escondiam-se porque a vida era difícil para os cristãos naquela época. Alguns deles foram jogados às feras e mortos, e outros queimados. Outros ainda foram crucificados, e alguns cobertos com o pelo ensanguentado de animais e jogados como alimento para os cães selvagens. Que horror! Exclamou Michael. Sim, disse a mãe, mas o que tornou tudo ainda mais horrível era que muitas pessoas em Roma gostavam mesmo de ver os cristãos sofrendo e sendo mortos. Consideravam isso uma diversão. Os cristãos precisavam escolher se desistiam de sua religião ou enfrentavam uma dessas mortes horríveis. Alguns cristãos permaneceram fiéis e firmes àquilo em que acreditavam. Outros procuraram um jeito mais fácil de viver. A maior parte da população de Roma não era de cristãos. Eles adoravam o imperador e todo tipo de deuses. Eram chamados pagãos. Alguns cristãos achavam que se misturassem suas crenças com as dos seus vizinhos romanos pagãos, não precisariam preocupar-se muito com a perseguição. Assim, pegavam ídolos que os pagãos haviam adorado por muitos anos e os colocavam em suas igrejas cristãs, dando-lhes nomes de personagens bíblicos, José ou a Virgem Maria ou os apóstolos. E assim as crenças cristãs e as pagãs acabaram se misturando completamente. Foi aí que surgiram as estátuas dos santos? Perguntou Michael. Sim, disse a mãe. E daí houve uma divisão dentro da igreja. Um grupo queria ser mais como os pagãos e trazia algumas de suas ideias e práticas para dentro da igreja cristã. Outro grupo queria conservar seu culto e sua religião simples, como Jesus havia ensinado e com base somente nas Escrituras. O grupo que procurou ser mais semelhante aos seus vizinhos pagãos não foi perseguido, e concluiu que desistir de algumas de suas crenças valia a pena, porque não anda acontecendo muita perseguição hoje? Quis saber Michael. Não sei de ninguém que esteja sendo forçado a desistir de sua fé em Jesus. Algumas pessoas, respondeu a mãe.
Acham que a razão é porque a maioria dos cristãos não tem sido fiel à maneira simples de adoração que Jesus ensinou. Assim como alguns dos cristãos primitivos em Roma, os cristãos de hoje se tornaram tão semelhantes a seus vizinhos não cristãos que a igreja se tornou popular e não há muita perseguição. Mas em alguns lugares do mundo existe perseguição hoje. Nesses lugares, os cristãos precisam decidir ser leais a Cristo, não importa o custo. Como resultado, a igreja é forte e cresce bastante. A senhora White nos diz que se houvesse um verdadeiro reavivamento da fé entre os cristãos em toda parte, a perseguição começaria de novo. Disse Michael, mergulhado em profundos pensamentos. A mãe então perguntou: quem você acha que mais perseguiria os cristãos? As pessoas que não creem em Jesus mesmo ou os cristãos infiéis que se tornaram como os pagãos e ficam furiosos com os que não querem ser como eles? Provavelmente os cristãos infiéis, respondeu Michael. Você está absolutamente certo, disse a mãe.